A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. O vídeo está um pouco escuro porque eu não tenho aquele material de iluminação, mas eu quero trazer uma mensagem tão importante, é o áudio. Não se atentem à televisão lá atrás, é porque o meu bebê está assistindo, então para que ele continue distraído, não atrapalhe a essa mensagem, né, o momento dessa mensagem, eu liguei a TV para entreter ele um pouquinho. Eu quero trazer uma mensagem ao coração dos irmãos que se encontra no livro, no Evangelho de João, 1 João, vamos achar aqui João rapidinho. Nós vamos ler do versículo 35 ao verso 51, que diz assim: No dia seguinte, João estava lá, de novo, com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos o ouviram e, falando assim, seguiram ele. Então Jesus voltou para trás e, vendo que o seguiam, disse: O que vocês estão procurando? Disseram: Rabi, onde vives? Jesus lhe respondeu: Venham e vocês verão. Então foram e viram onde Jesus vivia. E ficaram com ele nesse dia. Era por volta da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2, prestem bem atenção a essa passagem que nós vamos refletir muito nela, tá? Era um dos 2 que ouviram a palavra de João e seguiram Jesus. Ele logo encontrou seu irmão Simão e lhe disse: Nós encontramos o Messias. Então André conduziu Simão a Jesus. E Jesus o viu e disse: Simão é filho de João e será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus quis ir para Galileia e encontrou Filipe e lhe disse: Siga-me. Filipe, que era da cidade de André e Pedro, seguiu e encontrou Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. É Jesus, o filho de José, ele vem de Nazaré. Natanael disse: De Nazaré pode vir alguma coisa boa? E Filipe respondeu: Venha e veja. Jesus viu Natanael aproximando e disse a respeito dele: Eis aí um israelita verdadeiro, em quem não existe falsidade. Natanael disse: De onde me conheces? E Jesus respondeu dizendo: Antes que Filipe chamasse você, eu o vi quando estava debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Jesus respondeu dizendo: Você está acreditando só porque eu disse que vi você embaixo da figueira? Você verá coisas maiores que essas. Jesus disse: Eu lhe garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo no Filho do Homem. Que mensagem bonita, né? O que nós podemos extrair disso? O que eu entendo nessa leitura é que as pessoas só conseguem se conscientizar vocacionalmente a partir do momento que elas conhecem Jesus. Nós devemos ser testemunhas de Cristo, como foi João, em anunciar: Eis o Cordeiro de Deus. É assim que os outros vão se tornar seguidores de Cristo. Os discípulos, eles ouviram e se tornaram seguidores de Cristo. André apresenta Simão, seu irmão, a Jesus, e isso nos mostra que nós precisamos trazer pessoas para Cristo. E a começar dentro dos nossos lares, das nossas famílias. Em seguida é Filipe, que traz Natanael, falando de Jesus. É a partir dos testemunhos que nós damos, dos testemunhos dos outros, que o grupo de cristão vai aumentando, vai crescendo. Nós precisamos dar testemunhas de Cristo e ser testemunhas, né? E o nosso testemunho não deve ser só de palavras, deve ser das nossas atitudes também. E quais têm sido os nossos testemunhos?
Como que nós estamos demonstrando Cristo através das nossas atitudes? Nós precisamos refletir isso, porque Jesus nos chama pessoalmente, de forma direta. Ele nos toca através do seu amor e desperta para o seu discipulado. Ele pede para que nós façamos o mesmo, né? Ele sempre vem lembrando que nós não ganhamos discípulos para nós, mas sim para Ele. Então, quando você dá um testemunho, fala de Jesus e converte uma vida a Ele, não é mérito seu, é por Ele, é dele. Nós não devemos nos vangloriar dessas coisas, porque tudo é dele, por Ele e para Ele. O nosso testemunho, assim como o de João, precisa mudar a vida das pessoas, precisa transformar a vida das pessoas, precisa ser verdadeiro. As pessoas precisam conhecer a Cristo através de nós. João, ele chama Jesus dessa forma, Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, porque ele descobriu em Cristo o Cordeiro Pascal de Êxodo, o servo sofredor de Isaías. Todas as expectativas do passado estavam ali presentes naquela pessoa que passa, que é Jesus. Então haverá pessoas que vão tomar a iniciativa sem esperar que Jesus os chame. Vão tomar a iniciativa de ouvir falar. Assim como foi com André, com Simão. Bastou eles ouvirem o testemunho de João, que Jesus é libertador, que Jesus é aquele que veio para salvar. E eles seguiram. Mas também vai ter Natanael, que vão ficar receosos. Será que é isso mesmo? Será que é esse Jesus? É bom assim? Então é por isso que nós devemos estar convictos de quem é Jesus. E também nós devemos entender que Ele é a resposta para os nossos anseios. Para que a gente passe de forma exata quem é Cristo, nós precisamos ter convicção dele. No versículo 38, as primeiras palavras de Jesus é: o que estão procurando? O vazio que nos é deixado no Éden por conta do pecado, na expulsão, faz com que a gente passe a nossa vida procurando algo, procurando alguém. E muitas vezes procuramos Jesus por coisas materiais, por coisas que Ele pode nos oferecer, e não pelo que Ele é. E nós precisamos procurar saber quem é Jesus. Ele testa a nossa sede perguntando: o que vocês estão procurando? Essa pergunta que aparece nos momentos cruciais do Evangelho de João, também aparece nos momentos cruciais da nossa vida. O que nós estamos procurando? O que nós esperamos? O que nós estamos buscando? O que nós estamos procurando? A resposta dos discípulos foi bem sábia, porque eles disseram assim, pelo desejo de comunhão: Mestre, onde você está hospedado? E o mesmo deve ser com a gente. Nós precisamos estar interessados em Jesus. Os discípulos, eles não estavam interessados na teoria sobre Jesus. Eles queriam criar laços de intimidade com Ele. Onde você está? Nós queremos ir lá também, queremos te conhecer melhor, queremos ter contato. E é isso que Cristo deseja, que nós criemos intimidade com Ele. Para criar intimidade com Jesus, é preciso partir, fazer a experiência do venha ver. Quando Ele fala para os discípulos: venha ver, você quer me conhecer? Então vem ver onde eu estou, vem ver quem eu sou. Entrar no universo de Cristo através da leitura da palavra, da oração, da comunhão com os irmãos. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. Então eles foram e viram onde Jesus estava morando e permaneceram com Ele. Aqui o verbo permanecer é muito importante, né? Porque por ora os discípulos permaneceram com Jesus. Mais adiante ele vai dizer: permaneçam em mim. Permanecer com Jesus é fácil. Difícil é permanecer nele. Mais difícil ainda é permanecer nele e nas pessoas.
Porque só permanecendo nele e nas pessoas é que a comunhão é plena. E aí será que você consegue conviver com o teu próximo? Porque tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não conseguem ter contato com os próximos, com vizinhos, são pessoas amargas, sozinhas, não conseguem ter afinidades sociais, né? E aí será que você consegue? Porque é difícil isso. O Evangelho afirma que a experiência com Jesus valeu a pena. Aqui diz assim, por volta da 10ª hora, né? Isso é mais ou menos 4 horas da tarde, a hora das decisões acertadas, das boas opções. Por que 4 horas da tarde? Porque é aquele momento que as tarefas da manhã não te prendem, as tarefas da noite não te prendem, você tem um tempo livre para marcar encontros agradáveis, né? Então é aquela hora que você vai ter aquele momento gostoso, a hora que você pode ter um compromisso bacana, não tem preocupações, né? São opções que você acertou, é um horário certo daquilo que você deseja. E o passo dado por André e Pedro foi de qualidade, né? Valeu a pena. Essa escolha faz gerar frutos. Quando você decide ter esse encontro com Jesus, você precisa gerar frutos. Porque é automático isso, né? Quando você escolhe estar em Cristo, seguir os passos, você tem que dar frutos. No versículo 40 diz, um dos dois que ouviram João falar e seguiam a Jesus era André, irmão de Simão. André era um dos discípulos, né, que diante do testemunho de João seguiram a Jesus, fizeram a experiência das 4 horas da tarde. Ele desfrutou da presença de Jesus, ele teve aquele momento de intimidade. E agora que o evangelista revela o nome desse discípulo aqui, e o outro fica anônimo, né? Podendo assumir o nome de cada um dos seguidores de Jesus. Pedro ainda está anônimo. Mas aqui ele revelou André, sendo o irmão de Simão, porque esse nome ele significa homem, significa humano, né? Será que o evangelista ele quer nos mostrar que as pessoas só se tornam verdadeiramente humanas após esse encontro com Cristo? Será que não é isso que ele está querendo fazer com que a gente pense, com que a gente reflita? Que após fazer essa experiência, nós vamos nos tornar verdadeiramente humanos? Eu creio que sim, porque quando nós temos essa experiência, nós passamos a enxergar o nosso próximo como Cristo enxergava, aliás, como Cristo enxerga, com os olhos de misericórdia, de compaixão, né? Esse fato também é que essa experiência se converte em um testemunho que se arrasta, porque a palavra diz aqui que André leva Simão a Jesus e o evangelho mostra só um pedaço do testemunho de André. No verso 41 diz, ele primeiro procurou seu próprio irmão. Isso dá a entender que em seguida ele teria encontrado outras pessoas. Ele primeiro foi a Simão, mas depois ele foi a outras pessoas. É isso que a gente entende aqui, pelo menos é o que eu entendo aqui. Encontramos o Messias. É uma experiência comunitária, encontramos, né? É progressiva de quem é Jesus. João aponta como Cordeiro de Deus. Os primeiros discípulos o chamam de mestre. Pedro aí já fica sabendo de quem se trata o Messias. Então Pedro sabe quem é Cristo, Jesus sabe quem é Pedro, mas Pedro ainda não sabe quem ele é. Ele não se conhece, ele ainda não tomou posse da sua identidade. Através do nosso encontro com Cristo, que é aberta a oportunidade de conhecer verdadeiramente quem nós somos. Você é Simão, filho de João, tu serás chamado de Cefas. O nome é algo muito importante, o nome é a identidade da pessoa. E para o povo da Bíblia, isso era muitíssimo importante. Hoje em dia as pessoas não dão tanto valor a isso, né? Tem gente que não gosta do nome, tem pessoas que trocam nome por apelido, depois vai e muda a identidade, etc. Mas aqui não, porque aqui ele representa também
nessa passagem está representando as pessoas em busca do seu verdadeiro eu, né? Ele vai dar, nós vamos ver Pedro dando muitas cabeçadas para se encontrar consigo mesmo, para entender a missão, né, com Jesus. Talvez isso aconteça comigo, já aconteceu, às vezes acontece, isso acontece com você, acontece com o teu próximo. É necessário que tudo isso aconteça para que você reconheça, para que a gente possa reconhecer Cristo, para que a gente possa reconhecer a nossa missão, nossos valores, né? Deus tem muitas promessas para a nossa vida, e nós vemos aqui no verso 48 que diz: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Olha que lindo. Ele nos conhece antes mesmo do nosso nascimento. Ele sabe quem somos, quais os nossos propósitos. E o que isso significa para mim? O fato de Jesus te conhecer, o que significa para você? Qual a relevância disso na sua vida? Nós precisamos começar a ter essas reflexões, né? Versículo 50 diz: verás coisas maiores do que essas. Quando nós andamos com Cristo, grandes coisas acontecem na nossa vida. As coisas são transformadas. Nós temos visão espiritual. Diz no verso 51 assim: vereis o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. São as visões espirituais que vai fazer com que nós tomemos decisões acertadas, né? Mas nós também temos que obedecer algumas ordens, né? Há regras dentro disso. E uma das ordens tem no verso 39 que está assim: vim e vede. Nós precisamos nos aproximar de Jesus para ver quem Ele é e aí ficar com Ele. Nós precisamos ver quem é Cristo. E aí a gente pode refletir assim: quanto eu estou perto de Jesus? Quanto que eu já vi da glória dele? Será que eu tenho permanecido perseverante em Cristo? Será que Ele está no centro da minha vida, das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus anseios? Será que é Cristo ou eu tenho colocado outras coisas no lugar dele? Também diz no verso 43, segue-me. Cristo deve ser um modelo no meio desse mundo. Ele tem que ser o nosso parâmetro, o nosso alvo. Nós precisamos seguir a Cristo e ter condutas semelhantes a dele, né? Será que Cristo tem sido o meu modelo? Será que eu tenho copiado a Cristo nas minhas atitudes ou eu tenho só fingido? Será que eu tenho ido religiosamente na igreja, mas tenho tratado o meu igual de forma ruim, não tenho olhado para o meu próximo com amor? Será que eu tenho só fingido ser cristão? Será que eu estou sendo um cristão genuíno ou eu estou fazendo um teatro? Nós temos que ter essa reflexão. Meu coração é semelhante ao dele? Está próximo? Nem que for uns 3%, será que eu consigo aumentar, mas melhorar mais um pouquinho? Porque é isso que ele espera. Depois no verso 46 ele diz assim: vem e vê. No versículo 39, ele fala para que a gente veja. E depois ele fala: vem e vê. Ele convida para conhecê-lo e aqui ele convida para ver as maravilhas que ele preparou. Mas nós temos que ir. Nós precisamos dar o passo. Você tem dado passos para acreditar? Você tem feito a sua fé aumentar? Ou você tem esperado as coisas caírem do céu e tem vivido de uma fé superficial, se alimentando dos milagres dos outros? Você precisa dar um passo para ver o que Jesus pode fazer por você. Porque o nosso nascimento, crescimento espiritual está apenas em Jesus. Ele quer que a gente busque, né, a Ele, porque nada que a gente busque fora dele pode ser maior. Nada do que a gente procura pode ser maior se não for de Cristo, se não vier
de Jesus. Sem Ele, nós não somos nada e nada do que existe faria sentido ou teria sido feito, porque tudo é dele, por ele e para ele. Devemos lembrar isso constantemente. E a mensagem de Deus para a nossa vida é conhecer a Cristo intimamente, né? Ser testemunha dele, evangelizar pessoas, falar de Jesus para elas, através da nossa conduta, seguir os passos de Cristo, buscar o nosso verdadeiro eu, buscar a nossa missão, nos entender através de Cristo, ser inteiramente de Jesus e se permitir viver grandes coisas, né? Como que a gente aplica isso na vida? Deixando o Espírito de Deus nos conduzir. Então, nesse momento, eu quero fazer uma oração para você. Querido Deus e Pai eterno, purifica o meu espírito, Pai, para que eu possa caminhar contigo, conhecer quem Tu és verdadeiramente e assim seguir os Teus passos, que eu possa, Senhor, testemunhar de maneira eficaz, que meu testemunho seja forte para alcançar mais pessoas para Ti, Senhor. Que Tu possas fazer com que eu entenda a minha missão. Você sabe, Pai, quem eu sou, então permita que o Teu Espírito me mostre, Pai, quem Tu és. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa nos dar um espírito de sabedoria e revelação em pleno conhecimento de quem Ele é. Eu agradeço por vocês terem ficado comigo até agora. Peço desculpa por essas situaçõezinhas aqui, que é bênção pura na nossa vida. Desejo a todos vocês um bom dia.